Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez. Que Deus venha nos abençoar, que venha falar conosco através desses veículos de comunicação. Nós estamos com essa oportunidade de ouvir, eu aqui falando, a palavra de Deus, essa grande oportunidade que temos de falar. E isso é um privilégio, de poder pregar a palavra de Deus. E dar ouvido, não adianta também para mim eu pregar aos outros e eu ficar reprovado, Como disse o apóstolo Paulo, entrego o meu corpo, subjugo o meu corpo, para que pregando eu aos outros, não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então é assim, subjugo, o que é isso? Eu recebo o jugo do Senhor, a palavra, o mandamento, o conselho, a exortação da parte do Senhor, vivo o Evangelho, para que eu não venha ficar condenado. Então é isso que Paulo está dizendo e eu também. Então não adianta você pregar, expulsar demônio, curar os enfermos, colocar as mãos sobre os enfermos, curar. Jesus, através de você, fazer maravilhas, milagres e maravilhas, e depois você mesmo ir para o inferno. É que isso acontece. Não é... Deus, ele vela pela sua palavra, entenda isso. Não é que eu posso ser usado por Deus e não ser crente, que a jumenta não era. A jumenta de Balaão, onde é que jumento se salva? E olha que ela foi usada por Deus. E olha que isso, Deus usa muitos animais aí, assim, para dar um exemplo para homem. E até Deus usa exemplos de animais, no sentido assim de testemunho. É como ele diz em Isaías capítulo 1 e o versículo 3, logo no início do livro de Isaías, que o boi sabe o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não entende, o meu povo não tem conhecimento, não quer entender. Ou seja, são pior do que um boi, pior do que um jumento. É isso aí que ele está dizendo. Ou seja, ele está dizendo o quê? O boi aprende, sabe quem é o dono dele, quando você chama ele vem, entra no curral. O jumento é a mesma coisa. O dono chama ou tange ele de uma forma que ele entenda lá, como seja, e ele entra para a manjedoura, lá para a estribaria, se encosta no lugar para ele descer ou subir. Tem todo aquele manejo, Coloca a carga em cima dele, tira, obedece em tudo. E o homem não obedece. É isso que ele está dizendo. E com verdade, mas com muita verdade. Então veja que nós, no sentido geral, somos pior do que o animal. Porque o dono, o criador, tanto é criador, é dono, como é também o instrutor, o salvador, que é o nosso Senhor. Nós não damos ouvido, E as pessoas se enganam muito com isso. Porque Deus é bom, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. As pessoas não entendem isso aí. Todo que crê, o que não crê está condenado. Então veja, aí às vezes morre uma pessoa, até mesmo a gente vê as pessoas que se diz ser crente, conhecedor da Bíblia, conhecedor do Evangelho, dizer, agora está nas mãos do Senhor. A pessoa ímpia. Por que diz isso? Porque o ímpio não vai para o céu. O ímpio não se salva, não adianta você mentir. A pior coisa que existe é o herege, a heresia. Porque desmancha o que está feito. O que não constrói, mas não desmancha, é bom demais. Tá bom, não vai para o céu, mas se lasca ele só, para lá.
Agora, o que destrói o que está feito é que é complicado. Então, entenda que você não entende, não fala. Procura entender. As más conversações corrompem os bons costumes, disse o apóstolo Paulo. Então, o que é mau conselho? Um conselho que é da parte do mal. É um conselho que é ruim, que não traz resultado, desmancha o que está feito. Ou seja, eu tenho um professor bom, aprendi. É como que eu estude 1 ano com um professor que quer me ensinar de verdade. Aí o outro ano eu pego um professor que queira tirar o que eu aprendi. É isso aí. Ele me ensina tudo errado, desfaz o que o outro fez, eu voltei para a estaca zero. Ou até pior. Então veja que é desse jeito aí. A pior coisa que existe no mundo é você dizer que Deus disse sem saber nem quem é Deus. Sem saber, sem conhecer Deus, dizer que Deus é de uma forma sem ser. Porque Deus, o Senhor Jesus, Ele é a palavra. Você tem a palavra, luta por esta palavra, você obedece essa palavra, então você tem Deus. Não obedece, não tem. Não adianta estar com conversa fiada. Para que dizer que tem? E sem conhecimento, é melhor não ir no velório, nem comentar em rede social, que a pessoa está no céu. Para que comentar uma coisa que tu não sabe? Tu não tem nem ideia disso. Então você está incentivando os outros a fazer o que aquela pessoa fez. Sabe a pessoa ir num velório de um ímpio que morreu no pecado? E chega lá e dizer que a pessoa está salva. Não se preocupe não, vocês estão chorando, ele está no céu. Não diz que, não sei, se tu não tiver coragem de dizer que está no inferno, não diz nada não, porque a pessoa já está ferida, porque lá perdeu o seu ente querido, né? Aí você dizer, ele foi para o inferno, aí acaba de lascar tudo mesmo, mas não diga não. Não diga, mas também não diga que está no céu não, irmão, porque não está. Aí Deus olha para ti e diz, mentiroso. Quem ama a mentira vai para o inferno, irmão. E quem é mentiroso aí é que vai mesmo. Porque está em Apocalipse, dizendo, no capítulo 22, já o último capítulo da Bíblia, está dizendo lá, todo mentiroso e quem ama a mentira. Então a mentira vem de quem? O pai dela é o de Satanás. Quem disse foi Jesus, então Jesus mente. Não, verdade. Ele diz que o diabo não se firmou na verdade, desde o princípio. Quando ele mente, ele fala do que é seu, que é propriamente seu. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então é ele que criou esse negócio aí. Deus não tem nada a ver com mentira, não. Quer dizer, quem mente, então é do diabo. Né? O diabo está falando na sua boca. Então não diga não, você não conhece do assunto, fica ali, rapaz, bora ficar meio quieto. Eu não vou dizer nada não, melhor não comentar. Comenta natural. Fulano morreu, lamentável. Nós sentimos muito por isso aí, que Deus venha consolar a família. Fala lá um bocado de coisa, mas não diga, está com o Senhor. Porque você está incentivando, você está pecando. Se a pessoa é ímpia, eu estou falando. Se é um santo de Deus que vive o evangelho, então tá, tudo bem. Tem que dizer mesmo. Agora, se não, não diga não, porque você está dizendo para os outros, pode fazer o que ele fez, Deus, se Deus nosso aceita qualquer coisa, pai, isso é besteira. Então não é de jeito nenhum. Então não faça isso, né? Então nós temos, você quer ter vitória, você tem que se apegar à palavra, você se apegar com unhas e dentes, como diz o ditado, ao evangelho, piamente, com afinco no evangelho, né, que é o próprio Deus. Se agarra, pede socorro ao leão da tribo de Judá, que é Jesus. Porque o diabo está ao nosso derredor procurando a quem possa tragar.
o nosso adversário, que é como um leão, rugindo como um leão ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Mas é como um leão. O leão mesmo é o da tribo de Judá, que é Jesus. Então, não vamos nos enganar. Não vos deixem enganar. Paulo fala em quase todas as suas cartas. Isso aí. Não deixe-vos enganar. Né? As más conversações corrompem os bons costumes. E ele fala em várias partes isso aí. Não vos deixe enganar. Ou seja, não vai escutar conversa fiada, heresia aí e pensar que é Deus que está falando, não, que não é. Então, para mim saber, eu tenho que conhecer a Bíblia, examinar e pois o homem a si mesmo e assim. Você vê se tem Deus ou não tem. É claro. Né? Então, vamos ler aqui uma palavra que encontramos aqui em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Eu vou ler do 16 aos últimos versículos, é o 20, né? Então, vamos fazer uma leitura aqui e depois a gente comentar sobre essa leitura, né? Então, Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Versículo 18. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um ide, é uma ordem de Jesus, nós nos dando uma garantia de proteção. Tanto de usar, ser aprovado por Deus, ser salvo, fazendo o ide do Senhor, você está fazendo exatamente o que Deus está mandando. Você está ganhando alma, você está pregando para os outros, levando a palavra de Deus. Quem ganha alma, sábio é, diz em provérbio. Então, você está fazendo esse ide por todo mundo. Portanto, ide por todo mundo. Mas você vê aqui que Jesus, no versículo, aqui dizendo, nesses primeiros versículos, que ele designou um monte para ele aparecer para eles ali, depois de ressuscitado, o Senhor. E quando viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Então veja, você adora, mas com dúvida muitas vezes. Você não procura saber como adorar. É preciso eu acreditar para minha adoração ser perfeita. Porque quando eu acredito, quando eu me interesso por isso, busco verdadeiramente no Senhor, porque nele eu vou achar o incenso suave para adorá-lo, nele eu vou buscar a unção da verdadeira adoração. É nele, está tudo nele. Todas as coisas foram feitas por ele, nada do que foi feito se fez sem ele. Não existe vida fora do Senhor. Então eu busco minha vida que está nele, eu busco essa obediência que só ele sabe me dizer,
Então o Espírito me revela e assim eu posso fazer, me entregar voluntariamente, de maneira que essa adoração ela tem sinceridade. É uma questão aqui de se falar quando as pessoas comentam muito a respeito dos santos do Senhor, os crentes, que pecam, que erram. Mas quem é que não errou? Mas digam. Mas o adoraram. Então veja que Pedro não era crente. O apóstolo Paulo, quando fala aos Romanos, capítulo 7, da luta que ele tinha, entenda, irmão, nós vivemos num corpo pecador. É duas pessoas. Quando você investe muito no espiritual, você consegue fortalecer o espírito de maneira que abate a carne. Ou seja, sobressai o espírito. Com isso, a carne perde a batalha. Mas quando você não busca, é claro que isso tem um aprendizado. Tem aí o Senhor Jesus, mediante a tua busca nele, mediante o tempo, a experiência, o entendimento da parte do Senhor, que você entende, porque você é cobrado quando não sabe, né? Mas, ou seja, quando você sabe, é cobrado, é exigido. Tu sabe disso aí, então faz aí. Você vê que você não vai cobrar de um carpinteiro uma coisa que um mecânico faz, um mecânico de avião. Ei, rapaz, tu não arrumou meu avião? Não vai falar, não arrumou minha mesa, minha casa, a porta da minha casa, porque ele é carpinteiro, né? Então, veja que Deus ele vai te exigir, cobrar de você, a quem mais é dado, mais é cobrado. Você sabe, você tem que obedecer. Isso você vai galgando isso aí. E você vai também tendo um dever de obedecer, de aprender, de evoluir. Você não pode estagnar, parar, recuar, nem pensar. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Eu tenho que estar sempre tendo fé. E a fé é eu olhando para Jesus, olhando para a palavra. Autor e consumador da fé. Então eu vou tendo mais fé. Ou seja, combustível para andar. Combustível para me desenvolver. Então, por isso que Jesus diz que ele é a porta, quem entrar por ele, entrará e sairá e achará pastagem. Achará alimento. Achará essa fortaleza, esse fortalecimento para continuar andando. Então a fé vai aumentando e você vai andando, né? Você vai avançando. Então pouca fé, mais lento anda. Não tendo fé, não vai para lugar nenhum. Nesse sentido aqui. Então Jesus ele garante esses discípulos aqui tinham vivido 3 anos e meio com Jesus. Eles conheciam, sabiam o que Jesus tinha falado, tudo. Então tinha um dever de acreditar. Porque Jesus tinha falado que ia morrer, ia matar ele, e ele ia ressuscitar dos mortos para nunca mais morrer. E depois ele ia se encontrar com eles. Então ele tinha falado já, eles tinham que entender isso aí. Mas como é uma coisa sobrenatural, que é espiritual, que é celestial, que é do reino do céu, como eles não entendiam humanamente falando, no natural eles não acreditaram. Então nós precisamos sair dessa incredulidade. Sair do que é carnal para o espiritual. Do que é terreno para o celestial.
Precisamos sair dessa terra, desse reino terreno, para um reino celestial. Então, aplicar-se tanto num como no outro. Mas sempre com o cuidado aqui no celestial, para você não perder essa fé. Fé é você não entender e acreditar que é verdade. Então, você não vê, mas sabe que é verdade. É o caso aqui. Como é que um homem morto, todo mundo viu ele morto? Mataram ele. E depois ele aparece vivo. E tem uma coisa, e bem vivo, para nunca mais morrer. Ninguém tem poder. Ele diz aí, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, aqui é uma palavra da parte do Senhor, garantindo que nós estamos amparados. Quando ele vai dizer já lá no versículo 20, que eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Basta que vocês façam a minha obra. Não tem como, irmão, entenda que não tem como você dizer que é crente sem proferir, sem anunciar, sem testemunhar isso aí. Porque quando você... vou dar aqui um exemplo. Você está satisfeito, você está alegre, você se sente bem, casado com uma mulher ou com um homem, você diz para as pessoas, você anuncia, ei pessoal, mulher, outra vem, pisca o olho para dizer, eu sou casado, pera lá. Não, a minha mulher, não, pera lá, sou casado. Não. Quando você diz para as pessoas, você faz uma cerimônia, você vai num cartório, assina um documento lá, aí confessa lá umas palavras, uma pessoa lá, o juiz de paz, fala lá um bocado de coisa para você repetir. Confirmando que vai ficar com essa pessoa, que ama ela, que vai fazer uma aliança, aí coloca a aliança ó, no dedo. Isso aqui significa exatamente uma confissão. Uma decisão de viver junto. Até que a morte se separe, faz toda aquela confissão e tem testemunho. Assina, os testemunhos assina lá. Com Jesus é a mesma coisa. Por que a igreja é chamada de noiva do Cordeiro, a noiva? Por isso. Porque é uma aliança que você faz. Isso é o batismo nas águas. É uma aliança que você faz com o Senhor, uma confissão. Eu até digo que você aceita Jesus, você fala para as pessoas, é como que você esteja namorando com Jesus. Quando você batiza nas águas, aí você fez uma aliança. Aí passa a ser um participante da noiva de Cristo, que é a igreja. Como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios, porque eu tenho zelo de vós como... eu tenho zelo de vós como um noivo, uma noiva, né? Se prepara para um marido, a saber, a Cristo. Então, estou preparando vós como uma noiva se prepara para receber o seu noivo, a saber, a Cristo. Então, veja, Paulo dizendo, estou pregando o evangelho para vocês, eu estou cuidando de vocês espiritualmente, para que vocês fiquem preparados como se prepara uma noiva para um marido. Aí ele diz, a saber, a Cristo. Então, estou preparando vocês para vocês ser recebidos por Cristo, como noiva de Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, veja, eu tenho que confessar, irmão. Tenho que confessar para as pessoas que eu estou namorando com a fulana ali, mas eu pedi ela ao pai e tudo, para me noivar com ela.
Então, você tem que declarar isso. É a declaração. A partir desse momento de você confessar o nome do Senhor, que tem testemunha, se você não abrir a boca, não existe confissão. Com o coração se crê uma coisa na alma, no espírito, para a justiça. Deus já justificou, tudo certo. A partir daí você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e isso que tudo se fez novo. É um crente agora, tem que andar no evangelho. Não é que tem, é uma obrigação, é um dever. Não é obrigado, é um dever. Se não anda, não é crente. Pronto, não é nada. Mesma coisa, continua do mesmo jeito. Mas se você confessou o nome do Senhor, as pessoas viram isso, fulano agora é crente. Bem, aí você vai se interessar em se batizar nas águas. Que é exatamente essa confissão, essa aliança. O batismo é exatamente, sempre foi assim. Significa um pacto com Deus. Então veja aí, com o Todo-Poderoso, porque ele disse, é me dado todo o poder. Aí eu tenho por dever acreditar nisso que eu disse. Acreditar que o Senhor Jesus está comigo. Mas eu preciso andar, foi me dado todo o poder no céu e na terra. Eu não fico com dúvida nenhuma. Eu não vou ficar como aí eles... Teve uns que duvidaram, porque você não vai pelo natural, você vai pelo espiritual. Eles ali, poxa, o homem morreu, ouvi morrer, mas ele tinha dito que ia ressuscitar. Aí como é isso? Agora ele aparece aí como é que pode? Então você vai pensar por esse lado. Tem uma coisa que eu dou um exemplo disso aqui, que eu estou querendo explicar, no dia que Pedro andou por cima das águas. Jesus, eu encontrar eles no meio do mar da Galileia, há quem diga ali que é uns 6 quilômetros, não importa a distância não. Para Jesus não tem negócio de distância não. Mas foi encontrar ele no meio do mar. Quer dizer, quando eles viram, não, aí é um espírito aí, como a gente diz assim no ditado mesmo que a gente conhece, é uma visagem, é uma alma penada. Que isso aí é a história do Satanás, que inventa essas modas aí. Porque o morto morreu, irmão, vindo após disso o juízo. Quando aparece aí, é demônio. Que aparece em forma do teu pai, da tua mãe, não sei de quem. Pode mandar cascar fora que é o diabo. É isso aí. Então, aí ficaram assombrados, toda a vida teve essas histórias. Não, é um espírito, é uma alma penada aí. Jesus disse, não fique com medo não, sou eu mesmo. Pedro ficou eufórico com aquilo lá. Porque é uma coisa inédita mesmo, é uma coisa assim que não é normal. Um homem andando em cima das águas. E Jesus não tinha morrido ainda. Não tinham matado ele ainda. Ele estava em carne mesmo, normal ali. E Pedro disse, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá ter contigo. Ou seja, eu ia até o Senhor, onde o Senhor está. Ele diz, vem Pedro. E Pedro pulou na água ligeiro. Vai ver que, pensa, até machucou os pés na pancada na água. Porque a água virou gelo nessa hora. No sentido de sólida. Porque ele não afundou. Ele foi andando no rumo de Jesus, em direção ao Senhor. Mas quando ele viu que ele estava fazendo uma coisa sobrenatural, o que estava acontecendo na sua vida, era uma coisa que nunca aconteceu com ninguém. Aí ele caiu em si. Eu estou andando em cima da água. E olha que ele não entendia de água, hein? Que era um pescador, né? E ele afundou. Mas o que Jesus disse para ele? Pegou na mão dele e disse, levanta, homem de pequena fé, pequena. Ou seja, tu perdeu tua fé, rapaz, diminuiu. Tu teve fé para pular na água, andou um monte de passos aí, ninguém sabe quantos, né? Mas deve ter sido um bocado de passo que ele deu por cima da água lá. Aí depois perde a fé.
eu já andei uma, vou andar até sair fora desse rio logo. Né? Não vou precisar nem de barco para atravessar o resto do mar. Mas não, porque o homem é assim, ele é incrédulo. Tem momento que ele é carnal. Tem momento que ele é espiritual. Você prega uma palavra e você mesmo diz, meu Deus, o que foi que eu preguei? Porque não foi tu. Se foi tu mesmo, tu lembra tudo certinho. E até ainda fica se gloriando. Eita, eu sou. Hoje eu vi um homem dizendo nas redes sociais aí, uma pessoa famosa, que isso é mérito meu, é eu que estou fazendo isso. Aí eu fiquei pensando, assim pela incredulidade, não, pela falta de conhecimento, né? Deus até sustenta uma pessoa assim, mas é muito complicado isso, porque você sai dos vícios, de uma situação de pecado, de uma opressão maligna, você sai pelo poder de Deus. Porque o diabo não ajuda ninguém. E homem não pode nada. Quem manda é o mundo espiritual na sua vida. Ou o mal ou o bem. Então veja, e se você não procura o bem, o mal está contigo. Já veio de nascença já, o mal está lá, plantado lá. Se você brincar, ele dá fruto, e bem. Pensa num bicho que dá fruto, é o mal. E sai, além de matar você, mata um monte de gente a teu redor. Sentido espiritual. Agora, o bem tu tem que plantar. É tu, eu, nós, que precisamos plantar em nós o bem. Que só vem do Senhor. Aí tem um versículo que eu falo muito que dá certo com isso aqui, como exemplo. O João, o Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que creu, deu-lhes, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creu no seu nome. Então é eu que me faço. Eu busco no Senhor e faço eu, filho. Com o material que ele me dá, que é exatamente esse poder, essa unção, eis que estou convosco. Ei, rapaz, eu tenho poder no céu e na terra. Eu busco nele, aí eu me faço. Eu construo eu mesmo. Está entendendo? Então é eu que me faço filho de Deus. Porque ninguém é criatura. Tu tá entendendo? É o homem dizer, é mérito meu, é eu que estou me esforçando, é eu que estou fazendo isso. Eu. No final até ele fala em Deus, tal, mas depois de dizer que é ele, 1000 vezes, quer dizer, eu tenho que dizer assim, tudo o que acontece na minha vida é Deus que está me dando, está me ajudando, está permitindo na minha vida, é a vontade de Deus, se não for, mas é a permissão de Deus. Então tem que reconhecer que tudo é da parte do Senhor. Quanto mais eu reconheço isso, e sou grato a Deus, e reconheço, mais eu sou agraciado, mais eu sou aprovado pelo Senhor. Entenda isso aí. Então o poder no céu e na terra é do Senhor. Então veja que nós necessitamos de acreditar. Mas para você crer, você tem que orar. Você tem que buscar isso, garimpar isso. Nada vem de graça, nada vem fácil. Tem gente que fala muito, coisas bonitas, fala de como é que é para fazer, só que ele não faz. Porque eu dizer é uma coisa e eu fazer é outra. Buscar o crente e tal, mas você amanhece o dia dormindo, nem hora para dormir, nem hora para se levantar. Enquanto crente mesmo de verdade, um pastor, estou falando pastor de verdade, porque tem uns sem vergonha aí que não presta para nada. E aí você fosse basear por isso aí, você ia se perder todinho. Porque se a gente fosse basear em Judas Iscariote, tá todo mundo morto. Que era um dos 12 dos discípulos. Aqui está dizendo, olha aqui, o que está dizendo aqui.
no versículo 16 que eu li. E os 11 discípulos, não está dizendo 12, porque ele já não estava no meio mais. Aqui está escrito 11. Então, entender, se nós fosse basear por ele, rapaz, o cara é assim, eu dizia que era crente e não era. Não tem nada a ver com isso, seja tu. Ora, deixa o que não é, não ser. Então, pastor, irmão, pastor de verdade, eles batalham no mundo espiritual, orando, e olha que não é fácil. Aí você pode dizer, não faz nada não, rapaz, pastor é uns vagabundos. Por que não vai fazer o que ele faz? Aceita Jesus, confessa o nome do Senhor, nem isso tu quer, às vezes. Muita gente não tem vergonha de confessar o nome do Senhor. Onde Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz para Timóteo, não se envergonhe do testemunho do Senhor, e nem de mim, rapaz. Não se envergonha, não. Ele diz a Timóteo. Depois ele diz a Timóteo outra vez, procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado por quem? Pelo próprio Deus. Não adianta você querer se apresentar a Deus de uma forma errada. Não, porque eu acho que é assim, talvez seja desse jeito. Procure a certeza, irmão. Não adianta ir para o culto e não ser aprovado por Deus. Vai para a praça jogar ping-pong, sei lá, qualquer coisa lá, andar de skate. Não está fazendo nada. Não resolveu nada na tua vida. Então não adianta, procure saber como é que cultua Deus. É isso que nós estamos falando aqui. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Evangelho. Então nós não podemos se envergonhar. Aí, esses pastores são vagabundos. Pois é. Mas vai, dobra o teu joelho, vai orar. Eu não quero muito não, só 1 hora por dia, de madrugada. Vai lá. Se tu fizer, tu me diz depois. Rapaz, eu agora estou crente. Porque se você fizer isso de verdade, não seja uma oração repetida, como tem gente aí que, até mesmo sendo a oração que Jesus nos ensinou, mas não é de espírito e em verdade. Pai nosso, está no céu, santificado, vosso nome, a nós, você já fez vontade na terra como no céu. Não disse nada, irmão. Você não falou nada. Agora, se você orar de verdade, dizendo, Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome na minha vida. Porque ele é santo, não precisa estar dizendo que ele é santo. É tu que tem que ser. Então, em espírito e em verdade, venha a nós o teu reino. Venha a mim. Eu quero que o teu reino esteja dentro de mim. É isso que está dizendo no Pai Nosso, irmão. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Ele diz que é todo poder no céu e na terra é dele. Então, assim como é feito com os anjos lá, as ordens dele que ele dá para os anjos, dá em mim também, eu aceite isso. É isso aí que está dizendo, está pensando o que é? Que o Pai Nosso é diferente, é? Então você vai orando e dizendo, Jesus me muda, que eu não presto para nada não. Me ajuda porque eu não posso nada. Ajuda o vizinho que está jogando lixo no meu quintal, na frente da minha casa. Ajuda ele, expulsa o demônio que está nele, que está me prejudicando, me fazendo raiva. Aí você vai orando pelas pessoas, pelos pastores, por ti, pela família. E você vai pedindo a Deus uma mudança na sua vida. Aí tu me diz depois. Rapaz, eu estou orando de madrugada pedindo a Deus uma mudança, pedindo para Deus se revelar para mim. Se ele não se revelar, se você, com 1 mês, eu estou botando 1 mês, mas não precisa disso tudo não. Mas com 1 mês, se você não for outra pessoa, que até os teus parentes ficam com raiva de ti, porque parece que doidice isso. Quer dizer que se eu buscar Deus, o pessoal fica com raiva de mim? É claro. Porque tu é do céu, eles não são. Eles estão na carne. Quer dizer, carne, a tua carne persegue tu mesmo. Imagina o vizinho, ou teu irmão, tua mãe, teu pai. Entenda isso, irmão. É um investimento no espírito.
mas você começa a ver o Senhor, começa a entender o mundo espiritual, começa a ver o que é ruim e o que é bom, o que é mal e o que é bem. Você começa a entender que necessita do Senhor. Isso é real. Não vá apenas de boca, não. Falando besteira. Não adianta. Acendeu uma velhinha ali, negócio, aí toma um vinhozinho, num copinho brilhoso. Não adianta, besteira. Tem que, como diz Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim beba, tome, coma desse pão e beba desse cálice. Ou seja, participa da mesa do Senhor. Quando diz isso aí, está dizendo tudo. Participou da mesa do Senhor porque você participa em todos os sentidos, os mistérios de Deus. Então, quando falamos de batismo, é exatamente essa aliança. É Deus entrar em ti. É. Aí Deus começa a trabalhar na tua vida. Você permitiu, você confessou, disse para o povo. A partir dali, uma nova criatura. Você começa a dizer para o pessoal, olha, o que está acontecendo na minha vida é Deus. Não é eu. Não é mérito meu. Mas é de Deus. Né? Aí que ele diz aqui no versículo 19, né? Portanto, ide, ensinai todas as nações. Ensinar o quê? Se não precisa aprender, para que ensinar? Ensinar as palavras dele, o evangelho. Porque só pelo evangelho você se salva. Se eu te falar, é preciso você entender, irmão, que quem te ensina o evangelho, ele tem Deus na vida, ele quer passar esse Deus para você. Ele tem salvação e ele quer passar essa salvação para você. E você, é claro que pode acontecer dele pregar o evangelho, você recebe a palavra, vive a palavra e se salva. E ele, se ele não viver, ele não se salva. Eu falei agora no início. Você vê que Judas Iscariote pregou. Acabei de falar de Judas Iscariote aí, que nós não podemos nos basear nele. Nos exemplar nele. Andou 3 anos e meio com Jesus, pregou a palavra, expulsou demônio, curou enfermo. Fez um bocado de coisa, mas não aceitou. Ou seja, viveu o evangelho, ele viveu uma coisa natural. Ele recebeu o poder de Deus, porque Jesus deu não só para ele, mas para os outros discípulos. Ninguém sabe se foi só ele que não se salvou ou teve mais. Porque a última vez que Jesus enviou 70. De 2 em 2. Par. Exatamente 2 pessoas. Aí quem sabe se teve outros que pregaram também, receberam o poder. Jesus disse, eu vos dou poder. Aí expulsar demônio, curar enfermo, aí levantar os paralíticos, dar vista aos cegos aí, e pregai o reino do céu. E eles foram com esse poder sobre eles. E fizeram. Mas você vê que ele não aceitou isso. Ele pregou para os outros. Vai ver que pessoas se salvaram porque ele pregou e ele não se salvou. Então, quem ouve estas minhas palavras e as cumpre, eu comparo com o homem que edificou a sua casa, um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aí veio todas as lutas da vida, no final ele se manteve na rocha, não caiu a casa, é salvação. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é o caso do Judas. Quantas pessoas ouvem a palavra, mas não cumprem a palavra? Aí eu comparo com um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. E veio as tempestades, os vendavais, combater essa casa e foi grande a sua queda. Cair foi grande a queda, porque era insensato. Então, ide ensinai as nações. Você vê que tem uns professores, volto a falar, sempre eu falo isso, né? Nossos mestres que
ensina as coisas, aí seja profissão, seja qualquer coisa, os professores de universidade, se você não quiser, você não aprende. Não. Mas se você se interessar, você aprende o que ele ensina. Então, nós ensinamos o evangelho. A ID do Senhor é para crente, os crentes que acreditam, ensinar o evangelho para outras pessoas. Então, você tendo essa palavra, você se defende com a palavra. Sabe aquela coisa, eu recebo a palavra está em mim, o reino do céu está em mim. O poder de Deus, esse ID do Senhor está em mim. Eu vos dou poder. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê é condenado. E em meu nome expulsarão demônio. Falarão novas línguas. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então é isso, ele diz em Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. E eles foram. Depois de Jesus disse isso, eles foram e isso aconteceu. O Senhor foi com eles e é com nós. Sempre é. Então ele está dizendo isso para nós. Então quando eu recebo a palavra, eu tenho um dever de dizer para o vizinho, dizer para o meu filho, para o meu pai, para a minha mãe, para o meu primo, para outras pessoas, que eu tenho Cristo na vida. Tu quer também? Eu tenho um dever de dizer alguma coisa. Eu não posso esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então é exatamente o que Jesus disse. Não se pode esconder. Eu não posso esconder o reino do céu em mim. Ele vai aparecer. As pessoas vão ver que eu sou crente. E aí uns ficam irados, com raiva, revoltados, os anticristos, os incrédulos. Mas outros vão dizer, eu quero também. Então Jesus disse, não seja o servo maior do que seu Senhor. Mas basta que o servo seja igual ao Senhor, o seu Senhor. Se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Mas se me ouviram, vão ouvir vocês também. Então tem gente que ouviu Jesus, teve uns que não. Então nós estamos fazendo, você tendo essa palavra, você se defende com a palavra. O poder está na palavra, no evangelho. Se eu não der, eu não ensinar você, é a mesma coisa você vive comigo a vida inteira, estudou comigo para médico, mas você é todo tempo enfermeiro. Porque eu não te ensino você ser um médico. Eu só ensinei uma parte e outra não. Você nunca tira o diploma. Tá entendendo? Então não, eu tenho que dar as armas para você. Vai lá, te vira. Pega o evangelho aí, vai-te embora. Deixa essa palavra dentro de ti. O reino do céu em ti, esse poder dentro de ti, para você se defender do inimigo. Eu não posso ficar defendendo você. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Então, e de ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não vai na onda, irmão, de pessoas aí que, há um Deus aí, Jeová, só Ele mesmo, não existe Pai, Filho e Espírito Santo, não, a Trindade. Não vai nessa onda, não. Por quê? Como é que Jesus disse assim? Aí eu fico pensando, como é que essas pessoas batizam as pessoas? Porque está aí dizendo para batizar. Nas águas, João Batista já batizava antes de Jesus, depois passou para Jesus. E ficou a igreja batizando. Aí eu te batizo em nome de Jeová. Aí não faz como Jesus está dizendo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele torna a dizer no versículo 20, ensinando-as a guardar, irmão, todas as coisas que eu vos tenho mandado. É um dito, é um mandado do Senhor. É um mandamento. É obrigação você cumprir, você se esforçar em cumprir, né?
Então, é ensinar isso aí, o que eu disse a fazer. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso aí. Então, que Deus venha abençoar você, todos nós, né? Se você receber essa palavra com verdade, você viver por essa palavra, expulsar os demônios, de ti mesmo, enfermidade, sai fora, não. Sai da minha casa, não fica aqui não, eu estou vivendo a palavra está aqui dentro de casa, cai fora daqui. É assim mesmo, irmão. Tomar posse daquilo que Jesus deu para nós. Hein? Agora, muitas vezes eu quero usar Jesus sem eu ter direito, sem eu obedecer em nada. Agora, quando eu obedeço, não, a palavra está em mim, cai fora daqui. Aqui, quem manda aqui é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Tu só parece com um leão, quem está aqui é o leão. É isso aí. Então vamos tomar posse daquilo que Deus nos deu como direito mesmo, de buscar nele esse poder e se defender por esse poder. Vamos orar então agradecendo ao Senhor, né? Por essa rica oportunidade que temos, né, de conhecer o Senhor, e Ele nos deu esse direito na cruz do Calvário, para que nós possamos sobreviver pelo Evangelho. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, por a palavra, obrigado pela oportunidade. Meu Deus, obrigado por todos aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, meu Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles, prosperar, se revelar a cada um, como foi dito. Se essas pessoas buscar o Senhor em verdade, como o Senhor disse, que é em espírito e em verdade, não pode ser em carne e em mentira, mas é no espírito e na verdade, que é o Evangelho. Se essas pessoas te buscar voluntariamente, sem querer barganha, verdadeiramente pedir um espírito reto, um espírito voluntário, o Senhor com certeza se revelará a cada um deles. Socorrerá a cada um deles, porque o Senhor tem todo o poder. Meu Deus, ajuda, abençoa. Meu Deus, quebra as algemas, quebra as correntes que o inimigo tem prendido a vida dessas pessoas, tem oprimido a vida dessas pessoas, que seja desfeita através do poder da tua palavra. Nós usamos aqui essa palavra, esse poder a favor dessas pessoas, unimos a nossa fé com a fé delas e ordenamos a bênção, ordenamos, meu Deus, a vitória na vida de cada um. O Senhor vem abençoar, dando saúde e prosperidade a cada um. É no nome de Jesus que nós pedimos e já por fé nós te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.